Nosso entrevistado de hoje é músico, é fotógrafo, é artista, é também um influenciador. Nós vamos conversar com Davi Nascimento. Ele vai contar um pouquinho mais sobre a sua rotina, a sua vida, a sua família e o que ele gosta de fazer quando ele não está fotografando. Acompanhe com a gente. Estamos começando mais um programa Simplicidade, um programa que tenta mostrar o outro lado das pessoas que nós já conhecemos ou que vemos trabalhando, atuando no seu dia a dia. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história de uma pessoa que tem construído uma carreira de sucesso e que é daqui da nossa cidade. Fotógrafo Davi Nascimento, queria te agradecer. Já te agradeci, mas te agradecer aqui de público por estar nos recebendo aqui na tua casa, no teu estúdio, no teu espaço. Esse programa ele se dispõe a isso, assim, entrar um pouquinho na realidade, de quem a gente vai conhecer melhor. Então, queria te agradecer, começar te agradecendo. Eu que agradeço pelo convite, saber que a gente está participando desse projeto que é inovador, que é um projeto do programa Simplicidade, que além de tudo é um programa com originalidade. Ele também poderia de repente ter esse nome, uma segunda opção. Agradeço pela oportunidade e pela chance. Legal, poxa vida, conversar contigo assim, eu tenho curiosidade, porque eu sei que tu não nasceu fotógrafo, né? Essa carreira tem se construído há 5 anos, é isso? Que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Pelo menos 5 anos, né? Que tu começou a trabalhar com isso. As pessoas que conhecem um pouco mais da nossa parte pessoal sabem que o maior tempo de atuação, desde que eu comecei a mostrar a nossa capacidade de trabalho, foi com a música, a partir profissionalmente dos 14, 15 anos com uma banda. Por 10 anos permaneci numa banda, depois trabalhei num trabalho normal, assim, de segunda a sexta, tentando ser uma pessoa normal. Normal é ótimo, né? Por mais 10 anos. Foi aí que eu percebi que, na verdade, eu nasci para trabalhar com expressão. E aí as pessoas perguntam, tá, mas por que a fotografia é tão diferente do que era a música? E eu sempre digo que, na verdade, não há diferença alguma. Eu também acho que não. Porque a música, no que diz respeito à arte, ela é uma expressão através do som. E hoje é uma expressão através da imagem. Mudou só as vias, mas a situação é praticamente a mesma. E faz esse mês 5 anos que nós estamos trabalhando com foto. Que legal. E tu te considera um músico, um fotógrafo, um artista ou um influenciador? Era para ser difícil assim essa pergunta? Eu me considero um aprendiz, uma pessoa, quando diz respeito a trabalhar com expressões da parte artística, eu acredito que todo mundo está sempre com insegurança. Apesar de eu não ter insegurança no meu trabalho, há sim uma insegurança se eu vou conseguir trabalhar com expressão, com arte até os meus 70, 80, 90 anos. Então é difícil dizer o que eu me considero, a não ser alguém que sempre faz apostas, que gosta de ousadia, que é impulsionado um pouco pela coragem. Talvez a arte é o que há de ligação maior. Eu tenho um pouquinho de receio em dizer que sou um artista, porque às vezes as pessoas interpretam isso de forma um pouco arrogante, apesar de não ser.
Então eu prefiro dizer Na que eu tenho essência. ligação com a arte, eu tenho uma obrigação com a arte. A gente sabe que na tua profissão, assim como várias outras, se lida com a expectativa das pessoas, das noivas, do aniversariante, da pessoa que está promovendo o evento, né? E eu queria entender, assim, como é que tu lida com isso, porque cada trabalho, ele tem uma identidade, ele tem um perfil, ele tem um frio na barriga especial, ou ele já tem já entra dentro de um esquema, assim? Como é que tu lida com isso? Não, o nosso trabalho, eu defendo sempre a ideia de que ele tem um perfil da identidade do cliente. A gente costuma dizer que nós fotografamos o cliente do jeito que ele é. Então, não é o cliente que entra no nosso padrão de fotografia, até porque nós não trabalhamos com padrão e nós defendemos muito isso. E sim, eu que entro no estilo do cliente, para o resultado do que a gente busca, do que a gente tenta alcançar. A gente trabalha um pouquinho dessa questão psicológica para que você tenha uma ideia. Por exemplo, quando nós vamos fotografar um ensaio de casal, a mulher ela sempre está muito mais aberta para ser fotografada do que um homem. É sempre mais o desejo da mulher e ela lida melhor com essa questão de apontar uma câmera para ela do que o homem. O homem sempre fica, poxa, tá, beleza, eu vou lá participar disso, provavelmente vai ser chato, vai ter constrangimento perto das pessoas, vai ter uma exposição. Então a gente procura até surpreender, a gente consegue surpreender os casais, porque a gente às vezes permanece 2, 3, 4 horas juntos fazendo fotos e do jeito deles. E flui. Então assim, eu nunca peço para que eles façam as coisas baseado no que eu acho que eles devem fazer, até porque eu não sei o que eles devem fazer. Eles é que vão me dizer qual vai ser a maneira, o andamento do ensaio. Então, não existe um padrão, não existe expectativa. Existe a expectativa do cliente para que fique bom e existe a minha de que eu possa surpreendê-los. É por isso por isso que é criativo, né? Por isso, é isso que eu ia te perguntar. Por isso que resulta nisso, assim, nesse olhar diferente, porque a gente percebe isso nas tuas fotos. Né? Inclusive, eu digo para as pessoas o seguinte: a diferença de produto e serviço ela é muito clara. Produto, se você for comprar um produto em supermercado diferente, você compra o que tiver com preço melhor, porque o que está dentro é exatamente igual, se tiver o mesmo rótulo. Serviço não. Quando você contrata alguém que presta um serviço, você contratou baseado no histórico das coisas que ele já fez. Ou seja, se eu for fotografar um casamento, eu vou fotografar o casamento da maneira como ele vai acontecer naquele dia. Então é do jeito do cliente, da maneira como ele programou. Algumas coisas até saem como não foi programado e o cliente faz um contrato de aposta. Ele acredita que nós vamos nos sair bem. Vocês vão trabalhar juntos. Exatamente. Para garantir um resultado que pode surpreender e normalmente surpreende. É um serviço que gera produto, mas o produto ele vai existir depois do ato do que foi executado o serviço. E o cliente ele te contrata baseado no teu histórico, no que tu já fez para os outros. É uma aposta, porque é uma coisa muito louca, assim, se parar para pensar, né? Mas o legal é que ele vai ter uma coisa para ele. E vai ter para ele e a gente defende que seja exatamente do jeito dele, retratando as expressões, as emoções, como foi o dia do casal. Legal, a gente está encerrando o primeiro bloco, a conversa passa muito rápido, né? Eu dou um boi para entrar numa boa conversa e uma boiada para não sair dela. Por isso que passa tão rápido, eu acho. A conversa tá ótima, né, Davi? Mas a gente volta no segundo bloco, conhecendo um pouquinho mais sobre o Davi Nascimento. Não sai daí, a gente volta já. Uma joia emociona. Ela é capaz de transmitir sentimentos e de realçar a beleza. Ela sempre é única, como os momentos que vivemos. E assim, é sempre especial. Por isso, nossa história na cidade se constrói há 35 anos, emocionando e fazendo parte da sua história. Alcidino, a marca da emoção. Você já se imaginou na França, numa daquelas casas históricas, cheias de charme, aproveitando de uma gastronomia diferenciada, com pratos de brilhar os olhos?
Aromas que aguçam o apetite e lhe convida a ficar horas com seus amigos e a pessoa amada? Então, pare de imaginar e venha para o Le Tabou. La gastronomie, c'est notre inspiration. Começamos o segundo bloco do programa Simplicidade de hoje. A gente conversa com Davi Nascimento. Davi, tu me falava, quando a gente agendou o programa, tu me falava o seguinte: as pessoas têm uma imagem de seriedade minha, sou uma pessoa séria. E a proposta, quando eu estava te explicando a proposta do programa, a gente vai mostrar um outro lado, um lado um pouco mais pessoal do Davi, que as pessoas não estão acostumadas a ver. Pelo menos essa era a minha intenção, né? E aí tu falasse, as pessoas acham que eu sou bem sério. E realmente tu és, né? Eu não tô dizendo que não. Mas tens esse outro lado, assim, brincalhão, despojado. Me fala, me conta. Tem, Elke. Mas é porque quando eu acho que a maioria do tempo eu tô dedicado ao trabalho. Focado. E o meu trabalho exige concentração para que eu possa ser criativo. Então eu acabei me acostumando, eu acabei sendo moldado por isso. Né? Durante um evento, por exemplo, as pessoas costumam falar bastante. Tem situações que os convidados chegam no casamento, no meio daquela muvuca e dizem: olha, para que essa cara de bravo? Eu não vou pedir foto para ele porque ele é bravo. Por que tu estás tão sério? Na verdade, eu estou prestando atenção e às vezes as pessoas confundem um pouco, porque na verdade eu fui contratado para trabalhar. E o meu trabalho exige concentração. Né? A gente tem que estar ali, às vezes, não só esperando as coisas acontecerem para não perder, como até prevendo o que vai acontecer e se antecipar. Tudo é muito rápido, né? Muito rápido, não tem como pedir para que o padre peça aos noivos para que façam o beijo novamente, um brinde, uma dança, não tem como pedir para ficar repetindo. Não há uma segunda chance praticamente em nenhum momento. Então exige sim com que nós tenhamos que ter essa concentração. Essa postura. Claro, isso já é um pouco de mim, né? Talvez seja um pouquinho de maturidade, não que pessoas, quanto mais sejam maduras, menos elas sorriem. É um pouco de mim também. Mas o ambiente pede, assim, aquele momento pede, assim, essa tua concentração, esse foco. E não pede só concentração, né, como pede também discrição. Então, se eu ficar cumprimentando todas as pessoas, sorrindo, além de eu estar perdendo alguns cliques, eu estou chamando atenção. E não sou eu quem tenho que chamar atenção, pelo contrário, tem que parecer invisível. Sim, mas tem uma margem de erro? Teu trabalho tem uma margem de erro? Como é que tu lida com isso? Como é que tu lida com as falhas da tua profissão daquele momento? Eu trabalho para que não haja margem de erro. Deixo isso bem claro e não precisa as pessoas nos cobrarem. Eu já faço essa cobrança. Existe sim, porque se trata de serviço. A gente não vende um produto que existe uma receita, né? A gente depende de outros profissionais, a gente depende de convidados. Tem situações num casamento, por exemplo, que eu tô lá para... Geralmente o nosso foco acaba sendo o noivo e a noiva e quem está próximo deles, né? E às vezes tem pessoas que te puxam pelo braço, faz uma foto aqui, e tu não tem como dizer não. Aí você vira as costas para a noiva e às vezes a noiva pode olhar e pensar: poxa, por que está fotografando outras pessoas se eu estou aqui dando um beijo no meu noivo? Então tem essas questões. A gente acaba concentrando toda a parte do trabalho aqui no meu escritório. Então eu costumo atender ou pessoalmente ou a rede social ou WhatsApp a todos os clientes. Não há ninguém quem faça isso, porque as pessoas nos contratam e elas querem que algumas dúvidas sejam respondidas e precisa ser na hora. Então eu faço isso diariamente. Em alguns casos... Sua resposta é rápida. Em alguns casos 30, 40, 50, contando com e-mail, WhatsApp e rede social por dia. Daí você responde a todos e isso gera uma nova dúvida e à tarde já tem de novo essas 40, 50 pedidos de resposta. E alguns clientes fazem o quê? Nos pedem uma data, a gente dá um prazo de uma semana para que... de uma pré-reserva, e daí passa uma semana ele não conseguiu definir, pede mais alguns dias, que daí nem ele sabe dizer, e daqui a pouco já passa 2, 3 semanas. Eu não costumo procurar os clientes
para não parecer chato, cobrando, e aí, vamos fechar? Eu nunca fiz isso. Eu deixo o cliente à vontade. E às vezes passa um mês, passa 2, o cliente volta, depois de 2 meses nós já vendemos a data para outro cliente, porque é um comércio, a gente depende dos sábados para casamentos, por exemplo. Então, assim, já teve situações de a gente ter problemas com alguns clientes com essa questão de data, e se nós pudéssemos ter um padrão de comportamento, não existiria. Se todo cliente ligasse, olha, qual é o valor, qual é o orçamento, é tanto. Então tá, até amanhã eu fechou, tá tudo certo, a data é dele. Mas às vezes são 2, 3, 4 clientes querendo uma mesma data, e daí o cliente precisa ter uma aprovação da igreja, do cerimonial, da banda. De outros fatores, né? E às vezes nos procura, muda a data, às vezes não vai mais fazer o casamento, não nos avisa, e a gente ficou com aquela data presa. Então, assim, da mesma maneira como nós somos muito comprometidos com alguns clientes que não nos trazem retorno, já teve sim situações de erro, por exemplo, com essa informação vaga ou de vai e vem com questão de data. É mais esse ponto, assim, os bastidores, mais aquilo que te leva ao trabalho final, mas mais o que antecede. O que eu não conheço, a não ser que algum cliente não tenha nos revelado algum erro em dia de evento. Teve uma situação, por exemplo, de um cliente que eu sempre atendo e digo, olha, após a cerimônia é importante que nós tenhamos 15, 20 minutos para fazer fotos com a família, na recepção depois do jantar mais uns 15 minutos, e durante todo o resto do evento eu fotografo as coisas de forma jornalística, sem precisar interromper e moldar o evento. Fiquem à vontade, vão viver o casamento e que eu corra atrás. Mas já teve uma situação de um cliente na hora ficar empolgado, não querer ficar na igreja batendo as fotos porque queria ir para a festa, para ver o que estava acontecendo. Chegou na festa, muitos amigos, porque precisa dessa conscientização do cliente. Gente, olha, agora eu não posso fazer a festa, agora tem que ir ali fazer a foto com os meus pais, com os avós, com os padrinhos. É uma coisa muito rápida, mas já teve, por exemplo, cliente que optou por querer viver a festa e esqueceu, mesmo a gente cobrando, deu uma fugida. E depois, poxa, queria ter feito essas fotos. E aí tu tem que fazer desse limão uma limonada, né? Nós estamos lá sempre para que o cliente possa ser tão bem atendido que quando alguém pergunte para ele, e aí, como foi o trabalho deles? Que ele possa dizer, foi 100% correto. É para isso que a gente vai. Mas a gente precisa que o cliente também se disponha a participar disso. Seja aberto a entrar rolar essa química entre vocês, né? Sério que a gente tá acabando o segundo bloco? A gente tá acabando o segundo bloco, dá pra acreditar nisso? Que a conversa pra mim tá ótima, né? Tô falando muito. Gente, vocês sabiam que o Davi, ele conversa bastante também, ó? Não tem só aquele momento concentrado de fotografar. Mas a gente vai encerrar esse segundo bloco e no terceiro eu queria falar de família. Então sai daí, a gente volta já. Estilo combina com identidade. Com ser você mesmo. Isso combina com moda. Encontre o seu estilo. Sinta-se bem. De Fórum. Ter um tempo para você e confiar este cuidado nas mãos de quem tem experiência. Espaço exclusivo para noivas, com o carinho que elas merecem neste dia todo especial. Noilda Cabeleireira. Chegamos ao terceiro bloco do programa Simplicidade de hoje. Passa tão rápido, gente. E conhecer uma pessoa que tem destaque na sua profissão, conhecer um outro lado, vir até aqui, né? Eu acho importante. Eu acho que isso complementa tudo que a gente tem conhecido da tua vida profissional, Davi. É um pouquinho, mas já dá para ter uma ideia de como tu és no dia a dia. E falando em dia a dia, não tem como deixar de falar de família. A gente está aqui na tua casa e
o público não vê, mas tem uma movimentação aqui atrás da porta, né? Das meninas, do cachorrinho. É um cachorrinho ou uma cachorrinha? Uma cachorrinha. E a Ana, né? Dando os comandos aqui, né? Da casa. Isso é importante para ti? Te ajuda no teu trabalho? O meu trabalho é o que é um trabalho sem regras, né? A gente faz uma programação, costumamos fazer uma programação semanal e às vezes se o clima não ajuda, ela é toda adiada, aí compromete, fica acumulado para a semana seguinte. Em alguns casos a gente fica 2, 3 dias, eu fico fora de casa e isso só é possível por causa do apoio da Ana, né? Que tá certo que querendo ou não eu também acordo todos os dias em casa, estou com as meninas, costumamos tomar café, almoçar todo dia juntos. À noite, em alguns casos, eu tenho que ir lá no quarto contar uma historinha para elas dormirem, mesmo já tendo quase 10 anos, as duas. Mas a Ana é quem faz esse suporte de tentar suavizar, de fazer com que as meninas entendam que o fato da inconstância, da ausência e às vezes a presença sem saírem de casa para trabalhar, elas acabam vivendo uma família que não é padrão, né? Mas elas lidam bem com isso. Lidam. Eu acho que elas nunca perguntaram, tipo, pai, por que tu não sai todo dia para trabalhar numa empresa e volta? Elas já entenderam que a empresa é aqui em casa e a Ana também ajuda a administrar isso de uma forma excelente. Até porque tem surgido vários trabalhos fora também, né? Tu falaste tem o fato de tu trabalhar esses finais de semana, mas tem também o fato de tu viajares com os casais, até ir para fora do Brasil. Como que tu lida com isso? Assim, é essa retaguarda que te sustenta sob outro aspecto, assim, como que tem sido para ti viver esses novos lugares, essas novas experiências, conhecer pessoas que são já conhecidas do meio, né? Pessoas que são até consideradas celebridades aí. Como que surgiu isso para ti? Como que tu lida com isso? Sobre as viagens, eu volto na resposta anterior dizendo que ela só pode acontecer e só existe esse suporte por causa do suporte que ela entende que isso é importante. Que a Ana dá junto com os meus pais, com os pais da Ana, que são super presentes totalmente. Então, as meninas sabem, entendem que a viagem é importante, a gente explica, isso fica bem claro, de que o pai vai em busca de resultado e que o resultado depende de um esforço, abrir mão de algumas coisas. E a única coisa que elas pedem é que sempre traga alguma lembrança do aeroporto, do local onde a gente vai. Em relação a isso, tudo resolvido. As viagens, elas nos trazem um trabalho de portfólio excelente. Na última que a gente fez para o Chile, nós fizemos fotos com o vulcão de cenário, uma das melhores visões que se tem no mundo da constelação. Nós tivemos uma foto que já até ganhou um prêmio. Então é muito dinâmico, é muito rico. Isso faz com que nós aprendamos a interagir, a absorver coisas diferentes no que diz respeito à cultura. Também, né? Inspira muito. Né? Em relação a fotografar pessoas que são conhecidas no Brasil, eu acho esse assunto bem interessante. Não é nada diferente do que fotografar as pessoas que não são conhecidas no Brasil. Essa é a diferença. Não é que são artistas ou pessoas normais, ou que são pessoas normais e pessoas especiais. São pessoas que são conhecidas nacionalmente e são pessoas que não são conhecidas nacionalmente. Mas eu só consegui chegar nessas pessoas que são conhecidas do público em geral por causa do trabalho que as pessoas menos conhecidas, né, os clientes que a gente costuma ter semanalmente, nos deram esse aporte. Eu aprendi, eu continuo aprendendo, a gente vive esse mundo trabalhando com as pessoas que primeiro apostaram na gente, e é por causa delas que a gente consegue propagar e levar esse trabalho para outras pessoas que também ajudam de uma outra forma, a divulgação de rede social, a um reconhecimento, enfim. Eu pedi para, nesse terceiro bloco, a gente elenca 3 objetos pessoais que traduzem um pouco mais da nosso entrevistado. Quais foram esses 3 objetos? Estou curiosa para saber. Então, tu me fez esse desafio, e eu pensei por alguns dias do que eu não vivo sem.
Mais ou menos eu tentei excluir as coisas e eu cheguei à conclusão de que tu fez eu descobrir algo que eu não imaginava, que eu não sou apegado a nada. Eu não tenho um objeto que, se eu perder, eu vou ficar um dia sem dormir. Vai fazer muita falta. Não, eu vou trabalhar para de repente tentar conquistar de novo se ele realmente for importante. Quem sabe se não for, eu já aproveito isso e vejo se há possibilidade de abrir a mente e ter uma outra coisa que possa ocupar esse espaço. Mas tem uma coisa que começou como uma necessidade e hoje talvez seja, se tratando de objeto, uma coisa que eu não vivo sem, que é o óculos. E que é uma coisa que eu gosto muito, saio pessoalmente para comprá-los, faço escolhas pontuais sobre isso. Tem vários? Tem vários, até deixei aqui em cima da mesa. Tá aqui. Eu às vezes durmo com óculos, às vezes entro no chuveiro de óculos. É mesmo? De tão? Sim, faz parte, é uma extensão. Se tirar ele é como se tirasse de repente um dedo, alguma coisa do tipo. Inclusive, as pessoas às vezes falam, poxa, por que não faz uma cirurgia? De repente isso não atrapalha com a câmera? Tu curte? Eu curto. Quando eu tiro óculos, as minhas filhas falam, pai, coloca o óculos, que tu é muito estranho sem óculos. Então eu tô com um redondo, tenho os quadradinhos, atualmente eu tenho 3 e gosto muito. Outros objetos, a não ser o celular, que eu acho que faz parte se cada pessoa no mundo fosse citar 3, o celular faria parte de praticamente todas as pessoas. Não tem uma outra coisa, a não ser uma situação, por exemplo, que é a do café. Eu preciso tomar muito café todo dia e se eu acordo e não tomo café, eu sinto, eu não desenvolvo, eu não consigo pensar direito. No final do dia eu tenho que tomar um café. Às vezes eu chego 3, 4 horas de um evento agitado, por causa do movimento, por causa do cansaço, por causa da música, da festa. E a única maneira que eu tenho de relaxar é parar 4 horas da manhã relaxa. E faço um café. O café relaxa, ele não me deixa agitado. Interessante. Davi, a gente está encerrando o programa. Queria falar da satisfação de conversar contigo, de conhecer um pouco mais do Davi Nascimento, né? E desejar assim, muito mais sucesso para ti. Eu te vejo como um artista, considero as tuas fotos assim, elas realmente são inspiradas e admiro o teu trabalho. Então queria te agradecer por ter aberto as portas aqui da tua casa, né, de ter invadido um pouquinho espaço, a gente colocou câmeras aqui, mas espero que o público goste da nossa conversa tanto quanto eu gostei. Obrigada. Tanto quanto eu gostei, e aproveito também para agradecer mais uma vez, pela forma como você conduziu isso, de uma forma totalmente leve. Estou curiosíssimo já para assistir o programa. Me fez perguntas que eu nunca tinha parado para pensar sobre elas. Então, me trouxe descobertas, me trouxe indagações. E eu só tenho a agradecer por esse espaço e por participar de um projeto tão legal. Obrigada mais uma vez. E vem novidade para aí, acho que a nossa conversa não vai acabar por aqui. Né? A gente se despede do programa de hoje, se despede de você que nos acompanhou até agora, agradecendo a sua audiência e prepare-se para o próximo Simplicidade, mais histórias bacanas por aí. Até o próximo!